Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá! Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Vestígios, um podcast sobre perícia criminal. Eu sou o Marcos Patrício, hoje estou com a minha amiga e colega de profissão Isabela Cordeiro. Tudo bom, Isabela? Tudo bom, oi pessoal. E para conversar sobre a interface entre perícia criminal e investigação, nós estamos com o ex-cana e agora perito Leonardo Guedes. Não, tudo bom, eterno Leonardo? cana. Tudo bom? Boa noite a todos aí. Cana raiz, não é Nutella igual eu e você, Marcos. Exatamente. A gente que foi criado em escritório. Em laboratório, né? Em laboratório. E Guedes, conta pra nós aí, quem se apresenta, quem é você, se você quiser passar as suas redes. Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Leonardo Guedes. Eu fui, pelo menos, agente de polícia durante 10 anos, então trabalhei aí com investigação há bastante tempo. E hoje estou aqui como perito criminal há quase 3 anos. Então, para falar um pouquinho sobre essa interface de investigação criminal e perícia criminal, eu acredito que eu possa contribuir um pouquinho aqui com vocês aqui do podcast. Contribuir é muito, na verdade. Com certeza. Para quem não sabe, o Guedes ele foi da minha turma de agente, né? E também da minha turma de perito criminal. Então a gente romântico. Romântico. Seguindo juntos aí pela vida. Vamos chegar a carreira especial aí, nível especial juntos também. É legal que você tá escondendo uma parte, né? Que você foi meu veterano e tem pelo menos aí uns 5 semestres na minha frente, né? Verdade. Estudamos na mesma universidade, E o que cursamos a mesma vocês biologia. estudaram? Eu estudei menos biologia do que eu devia. O Guedes, eu acho que ele fez mais o dever de casa. Não mete essa. Não, a gente é da biologia. Mas, tem um aspecto que eu acho bem interessante, cara, da tua carreira. Porque você falou, né? Você foi 10 anos agente, eu passei 10 anos como agente também. Mas eu acabei rodando muito, e plantão, e administrativo, e condução de viatura. E você ficou 10 anos em investigação, né, cara? Foi isso mesmo. E sempre na mesma delegacia. Então, isso gerou uma experiência, uma casuística bastante interessante. Porque eu conhecia bastante a área, né? Uhum. E sempre trabalhei na investigação e com crimes violentos, né? Então, que exige um pouquinho mais de profundidade na investigação e uma exigência maior na resolução e na elucidação dos casos. Então, a gente, além de investigar, a gente tinha a obrigação de elucidar os casos. Então, era uma situação, assim, bastante desafiadora e que a gente tinha que chegar lá. E sem a perícia, assim, eu acho que alguns casos, com certeza, a gente não conseguiria solucionar. Então, você tocou num ponto já que eu acho que é o primeiro item que eu marquei aqui para nossa conversa, que eu acho muito interessante. Como é que era a sua visão de perícia na época que você era investigador? E só para quem não tá por dentro aqui do linguajar, quando a gente fala cana, investigador, é o nome com o qual a gente conhece, pelo menos, a função investigativa da polícia, que é o agente de polícia, que é a pessoa que realiza as investigações, faz as diligências, levanta todas as informações que vão aí, que vão, de fato, levar um inquérito à frente, né? Então, Guedes, quando você era cana, quando você era investigador, qual era a sua visão de perícia e como é que você trabalhava, né, com a perícia? Eu sou suspeito a falar porque eu sempre fui um entusiasta da perícia criminal. Eu sempre quis ser perito criminal, então eu admirava muito o serviço, eu conhecia um pouco sobre a realidade da perícia criminal e utilizava as informações que ela podia nos trazer na investigação. Agora, falando do trabalho que a gente tem que fazer, ou seja, saindo dessa realidade assim de entusiasmo e pro trabalho propriamente dito. Pro dia a dia, né? Pro dia a dia, ou seja, solucionar mesmo, fazer o trabalho, né, que a gente tem que realizar. Eu tinha essa informação de que na polícia, pelo menos aqui no DF, ela funciona por área. Ou seja, a gente tem um quebra-cabeça, que é a investigação policial em si. A gente pode fazer essa analogia com quebra-cabeça. E o investigador, principalmente o agente de polícia, ele é o montador do quebra-cabeça. Agora, quem fornece essas peças, aí são os diversos setores da polícia.
Nós temos a parte do cartório, né, as questões burocráticas, a comunicação com a justiça, que é feito pelos delegados, que é feito pelos escrivães de polícia. E temos essa parte da produção de prova técnica, que é feito pelos departamentos de polícia técnica. Então a gente utiliza tudo isso. Essas peças chegam pra gente e a gente monta esse quebra-cabeça. E aí eu digo assim, esse quebra-cabeça tem quantas peças? 5? Não. Infinitas. Então, o investigador nunca sabe quantas peças o quebra-cabeça vai ter, né? À medida que elas surgem, eu acho que ele vai montando o quebra-cabeça, né? Perfeitamente. Sabe quando você vai pra uma festa de criança e você não sabe a idade dela? Aí você leva aquele quebra-cabeça de 1000 peças? É basicamente isso. Ai. Quem é criança na história aí? E, Guedes, hoje você tá na seção de perícias em crimes contra o patrimônio. O que mudou, assim, da sua vida de investigador e hoje, como é que você olha para a investigação? Você tem contato? A galera te procura? Assim, eu nunca abandonei a investigação, vamos colocar assim, né? Principalmente porque quando a gente trabalha com perícias externas, a gente tem muito contato com as delegacias. Então eu reencontro velhos amigos e alguma situação que já realizando a perícia eu possa estar passando para eles, a gente apresenta algumas informações que podem ser usadas na investigação. Então, a visão em si, na verdade, ela está até nostálgica. Eu sinto muita falta de investigar. Mas, em contrapartida, eu sei que eu posso contribuir bastante do lado que eu estou, que é aqui na perícia criminal. Principalmente nos crimes contra o patrimônio. Assim, eu tenho uma visão muito mais ampla hoje do quebra-cabeça do que eu tinha antes. Então, eu entendo que eu não só sou o que está montando esse quebra-cabeça, eu estou fornecendo essas peças, mas já, digamos assim, sabe aquela peça já coloridinha que você coloca lá? É o que eu posso fazer hoje em dia. Que bonito isso, Guedes, sério. Até eu tô triste pela delegacia que perdeu você como investigador. Inclusive, eu ainda faço parte do grupo da delegacia, hein? No grupo do WhatsApp, você diz? Ou não? Também. Grupo de e-mail, que a gente é mais velho, a gente ainda usa grupo de e-mail. Cara, interessante isso. E é legal essa coisa de voltar, né? Eu rodei, né, pelo DF em algumas delegacias. E aí, quando eu volto, tem gente que não sabe, né? Assim, tipo, você entra na delegacia, o cara não sabe que você era... Quer dizer, não que você era agente, ele te conhece como agente. Aí o cara vem, te aborda, te pergunta, você fala, não, agora eu tô trabalhando no IC e tal. E é legal você ver que, tipo, a alegria da galera. O pessoal fica entusiasmado, assim, tipo, que massa, parabéns e tal. A gente até conversava um pouco antes de começar a gravar, né? Os peritos, eles gozam de uma imagem boa dentro da polícia. Eu tinha essa visão quando eu era agente de polícia, que, perito super legal, um cara bacana e tal. E eu sinto isso. Todo lugar que eu vou, a galera me recebe bem, assim. Você, imagino que seja a mesma coisa também. Totalmente. A galera, assim, super feliz, assim, porque eu alcancei um objetivo que eu já almejava desde quando eu entrei na polícia, propriamente dita. Mas eles, inclusive, falam, graças a Deus que você foi pra lá. Ai, velho, muito bom. E... Bom, você tem algo? Desculpa, Isa. Eu tenho muitas dúvidas sobre investigação. Posso começar? Então, vamos lá. Eu queria entender como que a investigação funciona mesmo na prática. Tipo, o que a gente vê em filme. Porque eu acho que uma imagem que as pessoas têm do perito é muito confundida com a do investigador, né? Tipo, quem tá fazendo investigação são agentes de polícia, né? Igual você comentou, que tem informações que vêm de diversas fontes, né? E aí, como que a investigação é feita? Tem algum método? Tem alguma instrução? Como que você fazia? Você pode dar algum exemplo? Então, o que eu posso dizer sobre investigação policial. A gente tem que entender que investigação, ela também é uma ciência. A gente está falando muito aqui em perícia criminal e a gente observa o universo, pelo menos o universo pericial, como a academia dentro da polícia. De fato, os que estudam a polícia, a gente imagina que é a perícia criminal. Enquanto que a investigação policial, ela também é uma ciência. É uma ciência multidisciplinar, que está dentro do campo das ciências policiais. Então, existe metodologia, existe um método científico que já foi catalogado para você conduzir uma investigação criminal. Existem diversos livros didáticos e de autores aí que nos proporcionam técnicas para conduzir uma investigação, seja ela no campo da morte violenta, por exemplo, os crimes contra a pessoa, nos crimes contra o patrimônio. Cada crime, ele tem uma forma de ser conduzida. Ela tem digamos, um roteiro de investigação que vai auxiliar o investigador a chegar numa conclusão. E aí eu já inicio dizendo que a investigação policial, ela também é uma polícia técnica. Eu posso colocar assim,
porque ela faz parte de uma ciência, ela tem uma metodologia, ela tem passos. Então, vamos lá. Só para eu citar aqui, existem pelo menos, assim, tá aberto o campo, né? Mas alguns métodos que já foram validados, assim. Tem um método de um delegado de polícia lá de Minas, que ele chama de método MUMA, que é uma sequência de passos que você tem que seguir para orientar você na investigação. Tem um método que foi escrito por um delegado aqui de Brasília, que trabalhou muito tempo na investigação de homicídios, que ele chama de VALTIM. Tem o método do rastejamento, que é da doutrina da Senasp, método escama de peixe, método de segmento de tempo, enfim. Se eu for falar aqui, a gente acaba o podcast e não termina os métodos de investigação existentes aí. Mas você pode dar, por exemplo, o método, o VALTIM ou o MUMA que você falou, em que eles consistem? Eles consistem nos elementos essenciais de um crime, assim, de elementos que você tem que trabalhar numa investigação para chegar numa conclusão e elucidar aquele crime. Vamos lá. VALTIM, na verdade, é uma sigla que envolve as letras V-A-L-T-I-M, ou seja, como é que você inicia uma investigação? Pelo menos por essa metodologia. As outras seguem tendências diferentes, mas citando essa. Você vai começar iniciando entendendo a vítima, que seria o V. Aí depois você vai tentar entender um pouco sobre o autor, sobre o lugar do crime, que seria o L, o tempo do crime, o instrumento que foi utilizado naquela prática criminosa e, por fim, o motivo. E aí, falando de perícia, qual que você acha, assim, eu tô entrevistando vocês agora, né? Prova? Nem chegou, já tá aplicando prova. Se eu fosse perguntar pra vocês, qual desses itens aí você acha que a perícia não teria uma participação, assim, ideal ou não estaria presente, digamos assim? Em qual não estaria? Não sei. Talvez, o motivo é menos tangível, né? Mas mesmo assim você consegue derrubar ali alguma coisa ou outra num exame de uma carta ou... Perfeito. É uma área que está em crescimento enorme aí na perícia criminal, que é justamente essa ideia, né? De, através da análise psicossocial, algumas análises psicológicas de elementos que são encontrados no crime, possa aí mostrar uma motivação. São as cartas suicidas, enfim, outros elementos no local de crime que podem ajudar aí de forma pericial numa elucidação aí, né? Uhum. E, por exemplo, quando você ia fazer uma investigação, existe uma equipe ou, tipo, que investiga o mesmo crime? Ou são trabalhos mais individuais e vocês discutem crimes semelhantes? Como era na prática? Assim, a investigação aqui, pelo menos no DF, ela não é uma realidade que ocorre em todo o Brasil. A gente tem que entender isso. Então, eu costumo dizer que aqui é uma ilha de verdade. Porque demanda muito tempo, né? E muito recurso, né? Muito recurso e também... O que eu acho mais interessante é que para cada cidade, para cada região administrativa aqui do Distrito Federal, a gente já tem uma delegacia. É verdade. E além da delegacia, a gente conta ainda com delegacias especializadas. Então, existe uma investigação local, existe uma investigação especializada e ambas estão trabalhando para o mesmo crime. Então, assim, o nosso índice é mais de 90%, por exemplo, em homicídio. Você pode contar para os ouvintes o que é uma delegacia especializada? Então, tem o que a gente chama de delegacias circunscricionais, né? Que são essas delegacias diárias, aquelas delegacias que... Tipo, por bairro, né? Pra quem tá ouvindo a gente. A cidade 1 tem a delegacia da cidade 1. Ou distrito policial, como em outros estados aí. E as delegacias especializadas, elas envolvem crimes específicos, por exemplo. Delegacia de roubos e furtos de veículos. Ela só vai trabalhar com roubos e furtos de veículos. Delegacia de drogas ou de combate ao tráfico de drogas. Só vai trabalhar com tráfico de drogas, com repressão ao tráfico, não é isso? Tem as delegacias anti-sequestro, enfim. Se você pegar o Código Penal aí e destrinchar ele, você vai ter uma delegacia especializada pelo menos para cada crime que a gente conta aí. Aqui no DF. E aí elas trabalham em conjunto com as circunscricionais? Podemos dizer que elas trabalham em conjunto, mas elas entram normalmente em uma etapa posterior ou quando aquele crime não pode ser investigado especificamente por aquela delegacia, às vezes por questão de recurso, por questão de pessoal, pela própria natureza do crime, talvez, entendeu? Entendi. É uma delegacia especializada naquele fato. Entendi. Às vezes a fronteira do crime, ela vai além da fronteira do distrito, né? Assim, você tem uma quadrilha especializada em roubo com restrição de liberdade, que é o cara comete um no Lago Sul, quer dizer, Lago Sul é um bairro aqui, tá? Mas no bairro A, no bairro B, no bairro C, são bairros distantes um do outro. Então você precisa de uma coordenação geral que vai juntar tudo isso.
Perfeitamente, não. E eles fazem esse trabalho. Inclusive, eles monitoram todas as circunstitucionais, porque às vezes uma circunstitucional que trabalha no bairro A, ela não tem informação do que está acontecendo no bairro C. Exatamente. Já a especializada, ela tem essa integração. Ela consegue rastrear que o mesmo infrator está agindo no bairro A, B e C, e aí essa investigação pode ser conduzida por eles. E você levantou um tópico que eu acho muito interessante, né, dessas delegacias especializadas. Eu não sei pra vocês como são, porque cada um aqui é de uma seção diferente. Mas a especializada com a qual eu mais trabalho é a DEAN, né, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. E geralmente os questionamentos e a interação entre perícia e especializada é mais próximo, né, é uma interação mais íntima do que com uma circunscricional. Eu acho que porque determinados crimes, sei lá, suscitam mesmos tipos de exame. Vocês têm essa impressão também, que as especializadas interagem mais com vocês do que as circunscricionais? Ou tanto faz? Eu acho que sim. Eu acho também que vai do efetivo que elas dispõem para realizar uma investigação, do número de ocorrências que elas trabalham, não é generalista, é específico, então elas também dispõem de um protocolo operacional padrão, e dentro desse protocolo operacional padrão, já tem inclusive essa comunicação com a perícia. Ou seja, a DEAN, o investigador da DEAN, provavelmente ela tem a obrigação de conversar com a perícia para saber algo sobre aquele fato que está sendo investigado. Sim. Entendeu? Então esses protocolos eles são bem estabelecidos. Questão de feminicídio, enfim. Então, requer essa obrigação também. Mas não é só isso. Eu acho que é muito mais por essa questão de, além de serem especializados nesse crime especificamente, é o número de ocorrências que eles têm para trabalhar. Então, eles conseguem realizar uma investigação mais completa. E quando a gente fala em investigação completa, não há que deixar de fora, por exemplo, um laudo de perícia criminal. A materialidade e a autoria do crime podem estar ali. Sim. E como investigador, você tem lembrança, assim, de alguma perícia que foi determinante na investigação, na sua vida de investigador? O que eu costumo dizer é que, como eu era entusiasta, eu sempre buscava qualquer informação da perícia criminal. Mas eu lembro que, na minha época, um setor que eu usava bastante era o setor de áudio e vídeo, de imagens, né? Porque a gente sempre tinha imagens, então, às vezes a gente tinha uma imagem de pouca qualidade, com algum, por exemplo, vamos falar de roubo e furto de veículo, que era uma das áreas que eu trabalhava. A gente conseguiu imagem do autor subtraindo o veículo, que ele chegava com outro veículo. E esse veículo estava uma placa, que é uma câmera ruim, captou apenas alguns fragmentos da placa e a gente não conseguia deduzir qual era aqueles caracteres alfanuméricos. E quando a gente enviava para a perícia, eles conseguiam, através das ferramentas que eles tinham de tratamento, de imagem, nos fornecer qual era aqueles caracteres alfanuméricos. Então a investigação iniciava assim. Entendi. Com essa informação. E essa informação era determinante pra continuar, né? Determinante, só que a gente não contava, né? A gente ficava com os louros. Vocês falavam. Muito bom, é assim que se faz. Ora. Agora mudou de time e entregou os coleguinhas. Exatamente, tá entregando. Cara, então, muito tá. Ah, não, pode falar, não, por eu ia favor. falar, e pra você ouvinte que descobriu que quer ser investigador, que a perícia não é tão legal, que investigação que é, segue o Guedes lá no Instagram, prof. Leonardo Guedes, né? Prof. Leonardo Guedes. Dicas sobre concursos. Algumas revelações sobre alguns exames periciais, o que a gente pode falar, e a nossa vida na folga, né? Porque é pra dizer por que a gente vira servidor público, que é pra aproveitar também a folga. Aproveitar um pouco, né? Eu acompanho os jogos do Flamengo pelo Instagram do Guedes. Tem sempre ali resultado e tal. O Guedes tá feliz hoje, né? Demais. Eu não acompanho, não. Mas, agora falando sério, quer dizer, não que isso não seja sério, né? Futebol também é uma coisa séria. Mas, pô, eu curto o teu Instagram, porque de vez em quando você bota uns videozinhos e tal de exames periciais e tal. Que nem você falou, né? Tipo, aquelas coisas que são muito básicas, ou tipo uma grande curiosidade. E eu acho interessante, porque a gente acaba perdendo, né, o contato com as outras áreas, né? A gente no laboratório ainda trabalha perto um do outro, então a gente escuta, um conversando sobre uma coisa, um conversando sobre outra, mas eu tenho muito pouco contato, principalmente com o pessoal das perícias externas, assim, então eu acho, pô, divertido. E eu lembro, né, da época que eu fui perito de externa também, já sofri um pouco na minha vida, sei como é que é. Tem gente que gosta. Tem gosto pra tudo. Tem. Eu gosto dos dois. Sim. Você é um cana completo. Diplomata a gente, diplomata. Vote Guedes nas eleições de 2022.
Ô, Guedes, você podia sair deputado, hein? Podia. É. Podia sim. Será que nasce hoje a campanha? Que isso? Dá tempo? Dá tempo de escrever ainda? Dá tempo de fugir? Não, eu acho que a gente precisa de alguém igual você nos representando. E no Congresso, não quero saber de Câmara Legislativa, não. Muito obrigado pelas suas mentiras sinceras. O pessoal aqui é prodigioso na arte do elogio também. A gente, quando tem que elogiar, elogia. É muito interessante. E você falou, né, da sua visão da perícia como perito criminal. Quer dizer, desculpa, da perícia enquanto você era investigador de polícia. E, cara, o que você traz disso pra você e como que isso mudou, assim? Porque eu imagino que tenha mudado, assim, essa relação que você tem. Porque, pô, vamos lá, né? A gente, quando tá lá na área da investigação e você tá com, afogado em papel, em ocorrência, de vez em quando você pensa e fica, velho, eu tô aqui me matando e tal, e, às vezes o laudo demora. E hoje, como é que você encara isso? Então, hoje eu vejo que o que a gente pode fornecer para a investigação policial é algo muito sustentável. Assim, é algo que vai contribuir muito com a investigação. Só que precisa ser célere, porque o crime não para. Então, às vezes, uma delegacia com pouca ocorrência vai bater aí umas 60, 80 ocorrências por mês. Então, é muita coisa para se investigar. E nem sempre é possível acompanhar todas as ocorrências. Isso você está falando de uma área só, né? De uma área só. Sim. E tudo é investigado? Tipo, todas as ocorrências? Ou tem coisa que às vezes não é prioridade? Como é? Todas as ocorrências são investigadas. Agora, eu não sabia disso não. Me surpreendeu. a questão é que não é possível investigar uma a uma. Então a Polícia Civil ela tem essa parte de inteligência policial. Ela não vai pegar 13 mil ocorrências, que foi o que bateu a Ceilândia, e investigar cada uma a uma, porque é impossível. É impossível. Mas, por exemplo, quando você tem nossos softwares de inteligência, quando a gente filtra algumas ocorrências por área, tempo, lugar do crime, modus operandi, a gente consegue reunir, por exemplo, 20 ocorrências que podem ser de um mesmo autor. Entendi. Então, às vezes, você está investigando uma ocorrência e você está solucionando 20. É um trabalho árduo, mas você consegue aí solucionar 20 ocorrências investigando uma. Uma quadrilha de roubos, por exemplo, que roubou 30 veículos no Distrito Federal. Você prender na quadrilha, você solucionou 30 crimes. Lógico que você tem que associar essa quadrilha a essas 30 ocorrências. Sim. Mas você não precisa pegar uma a uma e solucioná-la. Então é assim que a gente resolve alguns crimes no DF. Todos são resolvidos? Lógico que não. Em nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na Noruega, nem na Suécia. Entendeu? Então, o que, pelo menos aqui no Distrito Federal, o que a gente tem é excelência. A gente tem os maiores índices do Brasil. E comparado a algumas polícias mundiais, a gente tem índices ainda maiores. Então, é assim que a gente funciona um pouquinho a investigação. Achei chique, achei chique. Eu acho que o que você quis dizer é que todas as ocorrências elas são analisadas, né? Sim. E porque também chega coisa que você não tem um mínimo... Às vezes não tem pé nem cabeça. Porque é muito comum também, né? Chegar tudo que alguém chega num plantão de delegacia relatando, muitas vezes tudo não, né? Mas é comum que você faça a ocorrência e às vezes a pessoa não sabe nem o que se houve alguma coisa, né? A verdade é que tem gente que chega na delegacia meio que na dúvida, assim, eu não sei se eu emprestei, se eu perdi, se aí me você furtaram. fala, beleza. Eu fui um pouco aqui expansivo, realmente. Eu me emocionei. Eu gosto tanto do meu trabalho que eu... Mas é porque eu usei o recorte da sessão que eu trabalhava. Porque como eu trabalhava com crimes de maior... são os crimes violentos. Então, que é a CICVIL, né? Que trabalha com crimes violentos. Na CICVIL, que é uma sigla, né? Que é a Seção de Investigação de Crimes Violentos, que existe em cada delegacia circunstancial, que investiga aí roubo, latrocínio, homicídio. Essas ocorrências em si, e por terem menor incidência também, elas são investigadas e analisadas. Porque é muito difícil uma pessoa chegar na delegacia e dizer que foi roubada e tá inventando essa história, entendeu? Agora já outros casos, tipo, furtaram meu celular, acontece muito. Agora, roubo é muito difícil a pessoa mentir em relação a isso. Mas mesmo assim, são analisados todos os crimes, nesse sentido que você falou aí, analisadas as ocorrências. Interessante.
Eu não sei o que perguntar agora, eu tenho muitas dúvidas, mas não sei. Você pode dar algum exemplo, assim, de como a investigação atua, assim? Onde vocês buscam dados? Tipo, achei uma placa, como vincula isso a um suspeito? Como que faz isso? Olha só, eu tenho um caso antigo, só pra gente ver como é que a gente pode fazer algumas buscas de investigação. Aconteceu um fato, aconteceu um crime, e a pessoa teve o carro furtado, roubado, no caso. Foi roubo. Uhum. O assaltante chegou, levou o carro do motorista de aplicativo, furtou os pertences dele. E isso é até legal, porque é um link que eu vou fazer aqui, que é o que eu mais falo nos meus exames periciais. É a dica que eu dou para as vítimas, né? Que foi exatamente o que a gente fazia na investigação. Aí levou um relógio muito específico, aquele relógio bem Faustão, sabe? Uhum. Tipo, acho que ninguém bem tinha aquele relógio. vistoso. Não, ninguém tinha aquele relógio no Distrito Federal. Nem... Coisa fina. Não, top. Top. O motorista tinha um bom gosto. Aí o autor, ele lançou de vender os objetos na rede social. E tava na época do lançamento do Facebook, já tô entregando a idade. E era muito comum aqueles grupos de venda e troca, né, de produtos. Uhum. A gente foi lá, abriu a página, não tinha tantas questões de privacidade e a gente acabou buscando relógio do Faustão. E quando não, apareceu lá, numa busca em fonte aberta, Uhum. a gente conseguiu um vendedor daquele relógio. Pronto. Vai lá e busca a vítima. Monta um quadro de reconhecimento com algumas pessoas conhecidas e desconhecidas, parecidas com aquele que estava vendendo o relógio. Como que monta um quadro? Então, um dos procedimentos... Porque a única referência, desculpa, a única referência que eu tenho é muito ruim, que é uma série que a pessoa... Você já viu essa série? Recomendo. Do Brooklyn Nine-Nine. Eu não sei qual é o episódio, mas eu vou descobrir. A gente vai colocar nos comentários que eles colocam as pessoas contra a parede pra cantar Backstreet Boys. Não é assim não, né? Que a polícia faz. Sério. Até eu vou fazer concurso pra ser investigadora, porque tá muito bacana. Olha que já foi feito algo parecido, hein? Uma vez... depois eu termino a história. Não, mas só pra pegar seu gancho aí... a gente não mandou cantar, não, mas mandou reproduzir a fala do autor, né? Porque foi Foi pela voz que ele reconheceu? Foi pela voz. O motociclista tinha um pequeno... Ah, entendi. Ele tinha um tique auditivo. Isso, ele tinha um tique auditivo e a gente pediu para as pessoas que estavam sendo investigadas colocarem o capacete e reproduzir a fala, assim... É o início da investigação, Isso aí não foi determinante. Mas a gente pediu para que ela falasse algumas palavras para que a vítima escutasse. E aí a gente ia ver se nossa investigação estava no caminho certo. Mas retornando ao relógio do Faustão, quando a gente montou o quadro, o que é montar o quadro? Na verdade, a gente não buscou a pessoa pessoalmente ainda. Entendi. A gente tem uma metodologia que a gente tem que coletar algumas fotografias semelhantes, pessoas bem parecidas, e... montar pelo menos 4 fotografias. E assim, elas são apresentadas de uma maneira aleatória, com procedimento. Existe um procedimento operacional para apresentar. Isso, antigamente, era bem aceito pela justiça. Hoje está muito em desuso, praticamente reconhecimento facial ou reconhecimento fotográfico, a justiça não aceita tão bem se não houver outras provas. Então, aí é o poder da perícia criminal também. Sim, algumas informações que a gente... Nossa, que coisa interessante. Eu não sabia disso, não. Que a justiça hoje em dia não aceita tão... Porque teve muito erro também. Sim, É muito subjetivo, né? É muito subjetivo e a gente teve uma mudança tecnológica nos últimos, 10, 15 anos, que hoje em dia todo mundo tem câmera, todo mundo filma, todo mundo fotografa. Então, antigamente ninguém tinha. Então você, acreditava na palavra da vítima e falou, não, eu tenho certeza que foi aquele cara ali. Mas hoje em dia alguém com certeza filmou, alguém com certeza viu também. Aí, assim... O nível de exigência vai subindo. E a perícia que se vire também para acompanhar, né? Sim, uma das coisas que eu uso muito é isso, que eu falo assim, eu falo para todo mundo. Quando alguém me pergunta sobre investigação policial, vai lá, todo mundo sabe que foi ele. Eu falei, prender é a coisa mais difícil do mundo. Todo mundo sabe. Difícil é provar. Difícil é provar que foi aquela pessoa. Então é um trabalho muito difícil, tanto para a investigação como todo o ciclo de investigação criminal. E concluindo aquele caso, a pessoa reconheceu o autor. A gente foi na casa do autor com as medidas judiciais cabíveis e encontrou o relógio lá. Confessou, enfim.
Você vê que foi uma busca em fonte aberta, permitiu a gente concluir um caso. E é um caso de roubo de veículo, então um simples detalhe. E é assim, investigação é isso. Tem o tirocínio, para quem não sabe, é como se fosse a intuição do policial ou do investigador, que revela a eles algumas formas de caminhar na investigação. São das mais diversas, assim, não tem limite. Por isso que é tão bom ser investigador, porque todo dia você pode fazer algo diferente, entendeu? O mesmo acontece aqui, né? A gente tem o crime vai evoluindo e a gente vai tendo que evoluir junto com ele. Tem que estar sempre um passo à frente. Isso que a gente esquece. Então, muitas vezes a gente deixa o crime avançar para a gente correr atrás. Quando que, com pesquisa, inovação, desenvolvimento de tecnologia, a gente consegue estar à frente. E assim, espero que continue, pelo menos, né? Bacana demais. A gente até temos marcado aí para conversar futuramente exatamente sobre essa questão, né, do desenvolvimento de métodos na polícia, né, quando a gente vai conversar com não vou falar quem é, porque é a nossa próxima convidada, então vai ficar aqui no segredo. Mas isso é uma área importante da polícia, né, tipo, a gente tem que sempre tá correndo atrás mesmo, e não é só correndo atrás de descobrir coisas novas, é correndo atrás de descobrir novas maneiras de provar as mesmas coisas. Porque muitas vezes, que nem essa coisa do reconhecimento facial, o que é muito aceito agora, daqui a 2 anos cai por terra e ninguém aceita mais. E geralmente isso, sei lá, vem no meio de mudanças jurisprudenciais, né? Tipo, a partir do momento, o judiciário para de aceitar determinada coisa e aí, meu amigo, você se vira pra provar aquilo lá. Então eu acho que isso é uma área muito importante mesmo e a gente tem a felicidade aqui, né, de pelo menos contar com pessoas que já entenderam isso e que hoje em dia a gente já se dedica mais a essa atividade, né, de desenvolvimento de coisas. E hoje, como perito, Guedes, tem algo que você faça que é algo que você, quando era investigador, pensava, poxa, o perito podia ter feito tal coisa. Tipo, alguma coisa que você queria que o perito tivesse feito e aí que agora na posição de perito você conseguiu fazer? Assim. Olha, uma das grandes coisas que talvez quem não tenha trabalhado com investigação e estando perito já de primeira mão não tenha conhecimento é a questão do modus operandi. O quanto que a forma de um determinado autor agir auxilia na investigação. Justamente naquela filtragem de ocorrências. Ou seja, quando a gente tem várias ocorrências de um determinado autor agindo de maneira específica, isso auxilia muito a gente a fazer essa filtragem. Então, quando eu estou fazendo um exame pericial, eu busco muito isso. Eu busco entender a dinâmica do crime e entender como é que o autor age. E entendi. Qual a falha de segurança que ele está buscando para, por exemplo, entrar. Porque como eu trabalho com crimes contra o patrimônio, uma das ocorrências que eu mais trabalho são furto em residências. E aí a gente olha uma rua inteira e a gente percebe que todas as casas têm determinado sistema de segurança. Aquela que não tinha aquele sistema de segurança foi a que foi assaltada. Então, de repente, se num conjunto habitacional, numa quadra, a gente avalia ali 10 casos de furto em residência e todas as casas não possuíam esse tipo de defesa, a gente consegue dizer, quem está agindo na área está fazendo uso desse tipo de tá aproveitando dessa vulnerabilidade, né, do sistema de segurança, algo assim. Isso, e se isso chegar na mão do investigador, ele vai, por exemplo, produzir, vamos supor, ele vai conseguir, por exemplo, montar uma operação, assim, em que ele, vamos supor, o autor está agindo toda semana. E aí na casa do conjunto seguinte tem uma casa com vulnerabilidade. E o autor usa um carro. De repente, numa campana ou numa vigilância daquela região, ele consiga observar o carro transitando naquela área que a casa está com vulnerabilidade. Aí você fala, acontece isso? Acontece. É mesmo. A gente fazia isso, a gente sabia, próximo alvo... Gente, que emocionante. Parece coisa de filme. A vida é um filme. Muito bom, só lições de vida. Só lições de vida. Bacana demais, Guedes. É interessante, cara, como que a investigação, ela é a alma da polícia, né? A gente assessora e a gente procura assessorar da melhor forma possível, mas eu acho que a gente é sempre uma atividade acessória, né? Assim,
os peritos daqui a pouco vão me cancelar, né? Vai ter que fazer uma nota de pedir desculpa. Exatamente. Mas igual eu tive que fazer com os geólogos. É verdade. A gente tá se queimando com todo mundo. Tem pessoas que moram no Gama, com os geólogos. Enfim. Mas é óbvio que é uma assessoria muito forte, né? Porque a gente proveu uma prova que ela é muito robusta. E é uma das poucas provas que, assim, dificilmente alguém consegue derrubar. Mas a gente pensa no quadro maior, né? Pra traduzir do big picture. A investigação, a polícia gira em torno da investigação. E nós giramos em torno da investigação também, estejamos na polícia ou não, né? Porque tem muitos estados que a polícia criminal não tá na polícia e ela ainda gira ao redor, né? Da investigação criminal. É importante a gente ter sempre isso em mente, né? Pra ver se a gente ajuda. E assim, a gente tem que lembrar que isso é histórico. A gente não tá inventando a roda. A criminalística nasceu disso. Ou seja, existia a investigação policial, que era totalmente afastada da academia, das escolas, das universidades, e alguém, um juiz, um vulgo Hans Gross aí, decidiu buscar na universidade informações que pudessem auxiliá-lo no julgamento de algumas questões, de investigações criminais. E foi daí que surgiu a criminalística. Então, o nosso berço parte daí. Então, a gente não pode abandonar isso. Esse movimento de sair da polícia, não é sair da polícia, não é sair da investigação. É ter autonomia, entendeu? É você poder trabalhar sem interferências. Então, a perícia, ela pode sair do que a gente chama de polícia. Mas ela vai continuar sendo uma polícia técnica, científica. Ela vai trabalhar na investigação e vai servir à justiça. Como a polícia judiciária também serve à justiça. Agora, a gente não pode deixar de acreditar que por sair ou se desvincular de qualquer polícia judiciária, qualquer polícia civil, a gente vai deixar de fornecer informações para essa instituição. Então, não é um abandono, é simplesmente uma questão de autonomia e independência. E essa independência ela tem que ser o quê? Harmônica. A gente tem que continuar conversando. Sim, e se aproximando até mais. Ou seja... Vote Guedes. Ou seja, vote... Vote Guedes. Não, é interessante isso, porque eu vejo um movimento... Ao mesmo tempo que a gente percebe um movimento de autonomia dos órgãos periciais, que eu acho um movimento importante também, você percebe no nosso trabalho uma preocupação crescente entre os peritos criminais de buscar o diálogo com os investigadores. Eu acho que o laboratório de química fez uma roda de conversa com várias delegacias, né? De ir à delegacia. Ah, é verdade. Explicar mesmo pro investigador. Falar, olha, quando você quiser tal coisa de mim, pergunta dessa isso, forma, pergunta aquilo. E a gente agora lá no laboratório de biologia tá começando esse trabalho também, de conversar com as pessoas, de falar, olha, nosso trabalho funciona assim. E muitas vezes a gente tem capacidade que eu acho que os investigadores não conhecem. Então, eles não sabem o que eles podem me perguntar. Então, às vezes, eles não me perguntam tudo que eu posso informar, aí eu tenho que me sentir, tipo, aquele cara do tipo assim, você não perguntou, mas é isso também. E às vezes o cara fala, pô, não quero saber disso. E às vezes também é isso que eu ia falar, às vezes acontece a gente responder algo que a pessoa não quer nem saber, não quer entendeu? saber, porque a gente tá adivinhando, né, o que o cara não me perguntou. Mas essa preocupação é crescente, então é uma dualidade, né? Ao mesmo tempo que a gente... assim, a autonomia é importante, a gente tem que ter um diálogo muito claro, né? Porque eu acho que a gente consegue fornecer, nós como peritos conseguimos fornecer informações mais relevantes quando a gente tem um diálogo aberto com a investigação, né? Não, e outro ponto que eu posso aqui salutar é o seguinte, pensa só, perito, ele também é chamado de expert, não é isso? O que eu costumo dizer é que se é óbvio, não precisa da perícia criminal. O que vai ser perguntado é justamente o que não é óbvio. É aquilo que se precisa descobrir. É aquilo que se precisa de um profissional especializado para determinar aquela questão. Vamos supor, cheguei na casa de um traficante, achei 1 milhão de comprimidos e eu não sou químico, eu não sou um cara da toxicologia, eu não sou perito criminal. Como é que eu vou realizar um flagrante? Eu simplesmente tô lá. Então, como isso acontece? Isso não é uma pergunta óbvia. Um comprimido pode ser droga ou não. Entendeu? Então tem que ser respondido pelos peritos criminais. Sim, sim. E isso requer ciência. Com certeza. Então não há como se fugir disso, entendeu? E eu posso ir muito menor que isso. Eu posso ir, por exemplo, no dia a dia de um veículo localizado. O veículo ele tem ou não tem alguma adulteração? Uma pessoa que não é um vistoriador, uma pessoa que não é treinada, porque o perito criminal aí não requer uma especialidade
para você determinar se um veículo é ou não adulterado, mas requer treinamento. E hoje, quem é que tem esse treinamento? São os peritos criminais. Sim. Então, veja que não é só uma questão de sapiência ou de saber exclusivo, é questão também da profissão, o ser perito criminal. Então, a gente tem que valorizar muito essa profissão, porque se não tiver, as coisas não vão para frente. Entendeu? Nossa, muito profundo esse nosso episódio de hoje. Várias lições, Várias muito bom. lições de vida. É importante mesmo essa questão do parecer, até pensando um pouco do outro lado, né? Assim, do acusado, do investigado. Ele tem o direito de que, sei lá, você apreendeu 50 milhões de comprimidos na casa de uma pessoa que está sendo investigada por tráfico. O cara, ele tem pelo menos o direito de que a prova seja bem construída. Porque ele pode falar, não, quem é esse cara aí que tá falando que isso daí é, sei lá, flunitrazepam? Às vezes não é, às vezes o cara não sabe analisar. Aí você fala, não sabe, vírgula, né, meu amigo? Porque aqui no laboratório, as pessoas que analisam, fulaninho tem doutorado na área, já trabalha com isso não sei quantos anos, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Então, do outro lado também acho que vale isso, né? Tipo, o cara tem direito a uma prova bem construída. É o mínimo que a gente... E aí, falando em prova bem construída, eu também já levo aqui um outro conceito que eu sou muito crítico, que a gente sempre fala assim, a perícia. Chega lá o dia do perito criminal, sempre sai aqueles memes, aqueles cartazes, fala, perito, ele vai em busca da verdade real dos fatos, né? Justamente para não prender o acusado, não liberar o acusado e não prender o inocente. Só que aí também já tem uma deixa. Lembre sempre, a gente não consegue chegar na verdade dos fatos. O que a gente consegue é reproduzir o cenário que é mais verossímil possível. Sim. Entendeu? Então, é justamente isso. Se tem lá um comprimido que a gente não sabe, que a gente consegue dizer que comprimido é aquele. Se isso tá lá dentro da lista da Anvisa ou não, já é outra questão. Já é uma questão legal. Mas a nossa questão científica foi fornecida. Sim. Entendeu? Então é sempre isso também. A gente não pode ficar muito preso nisso. Ah, eu vou descobrir a verdade. Eu vou saber como é que aconteceu esse homicídio aqui dentro dessa casa. Não. Você tem que se basear, e isso é um princípio básico da criminalística, e isso também tem que ser usado na investigação, porque tem muito investigador, e eu já fui muito entusiasta, que a gente quer resolver as coisas, e a gente nem sempre pode resolver as coisas. A gente tem que ter convicção baseada nas provas que a gente conseguiu construir, entendeu? Então é só uma deixa aí, né? Pra quem quer ser investigador, não chega aqui querendo prender todo mundo não, porque é difícil. Não é assim que funciona, né? Não. Mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? De essa fase vibração no começo, de vou prender todo mundo e vou fazer e vou acontecer. E a gente vê que não é assim que a banda toca, né? A gente faz o que a gente pode. Então, se fala assim que a gente faz o que a gente pode, falando em vibração, a cereja do bolo da investigação, pelo menos para quem gosta de vibrar, é cumprir o mandado de busca e apreensão. E o mandado de prisão, hein? Isso aí, essa sensação é única. Isso aí é só vivendo mesmo. Não dá pra eu reproduzir aqui, não. Muito bom, muito bom. Cara, e também eu achava interessante, né? Quando a gente tocava investigação na frente, aí quando chegava o laudo que confirmava aquilo que você estava esperando. É lindo, né? Quando bate um perfil genético, ou quando vem dizendo que aquela assinatura que você suspeitava que era falsa, quando vem dizendo que é falso mesmo, aí você, Pronto, vou prender. Cara, bacana demais, assim. Não, e é uma coisa louca, você falou aí de perfil genético, eu tava trabalhando assim, porque no meu caso eu trabalho com crimes patrimoniais, mas o que a gente observa ao longo do tempo, vou falar aqui de feminicídio, por exemplo, eu vou pra muita ocorrência das DEANs, né, muita violência patrimonial cometida contra a mulher. E o que acontece é que você chega lá numa situação que foi descrita na delegacia, às vezes por terceiro. O autor quebrou o celular da vítima, da ofendida. Sim. Só que você chega no local, o local tem sangue até no teto. E aí, como é que fica o perito de crimes contra o patrimônio no local desse? O que ele tem que dizer ali? E como isso vai auxiliar, por exemplo, na investigação? Será que foi um dano? Será que o cara só quebrou o celular? Será que se tem pessoas feridas lá, quem é que estava ferida lá dentro? Era o agressor ou a ofendida? E como é que tecnicamente a gente pode provar isso? Sim. Olha lá, se temos vestígios de sangue, será que aquele vestígio lá é de uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino? A gente faz esse tipo de exame? E por que não faz? Por que não faz? Sim. Questão de recurso também, né? Não, você tocou num ponto, cara, muito, muito, muito legal, que foi o que a Bia tratou aqui com a gente, né? De quando a gente
tratou com a Bia especificamente sobre feminicídio, mas o raciocínio, ele tem que ser expandido um pouco, né? Porque a violência de gênero não começa no feminicídio, né? Tipo, ela termina no feminicídio e começa na agressão patrimonial, na agressão verbal. Oi? Começa no Começa no patriarcado. Abaixo o patriarcado. Mas o perito da seção de crimes contra o patrimônio, ele tem um papel importante nesse aspecto também, né? De ele perceber que aquela situação vai além do que aquilo que foi apresentado. Eu lembro que a Bia comentava sobre a Beatriz Figueiredo, nossa ilustre convidada do 2º episódio, que se busca histórico médico, que se busca sinais de violência pretérita para que o perito criminal seja capaz de construir um histórico de violência. E quando você chega num exame de local de crime, onde você não está construindo violências pretéritas, você está pegando a violência no início, é aquilo ali que vai fazer a diferença se aquilo vai caminhar para um feminicídio ou não, né? Para a vítima poder, nem que seja romper aquele ciclo de violência e se entender como vítima de fato, né? Porque uma coisa é uma violência patrimonial de quebrou um celular, outra coisa é o cara quebrou o celular na cara dela, saiu sangue pra tudo quanto é lado e ela apanhou loucamente. São níveis diferentes de violência. Nenhum nível de violência é justificável, tá? Pelo amor de Deus. Eu já ia te cancelar aqui nesse momento, acho que você previu minha atitude. Mas o perito criminal, eu acho que, como apontou aí a fala do Guedes, ele tem o dever de entender que aquilo, se não for muito bem feito e se não for realizado com rigor, pode descambar um feminicídio. Na verdade, é o que acontece. Exatamente. Então, inicia-se, geralmente, as condutas se iniciam dessa forma, né? Como você já bem apresentou aí, é uma discussão, depois tem essa quebrar as coisas, dominar o patrimônio da vítima, enfim. E culminar numa agressão, enfim, no feminicídio. Mas o que eu queria chamar a atenção justamente é essa. Ou seja, existe um vácuo, existe um funil aí de cifras, né, assim, que não são colocadas numa ocorrência policial. Porque normalmente não é nem a vítima que tá lá indo registrar, é o vizinho que ouviu uma briga, vai lá, chama a polícia militar chega, não pode entrar na residência, não pode entrar no cômodo onde ocorreu aquela agressão, leva a situação para a delegacia e o que chega lá pro ouvinte, pro policial que tá atendendo a ocorrência é o quê? O que aconteceu? O meu marido quebrou meu celular. Quando a perícia chega no local e pode adentrar, o que ela observa? Esse cenário que a gente comentou aqui. Então, foi um dano? O que aconteceu ali foi um dano? Será que eu não tenho que avisar a delegacia de atendimento à mulher para ter uma atenção especial para aquele caso? Então, quando eu falo de link de investigando com perícia, são essas questões sociais também. Não é só se atentar à parte técnica, ao que a gente coloca no laudo. Essa parte social também, de atendimento de um local de crime e do desenrolar do que a gente pode concluir a partir dos vestígios materiais que estão lá no local em relação ao que a gente pode avisar para a investigação. E isso não pode se perder. Isso é um telefonema, hoje é um WhatsApp. Eu, então, que conheço praticamente muita gente de delegacia, eu geralmente comunico. Eu falo assim, ô colega, tudo bom? Lembra de mim? De um tempinho atrás? Olha só, acabei de atender um local, foi registrado assim, assim, assado, mas é muito bom você dar uma observada melhor nessa ocorrência, porque o que está acontecendo aqui não é isso aí que está escrito aí, não. Já cheguei em local que tinha um manequim e a pessoa cravou uma faca no peito do manequim, na casa da ofendida. E isso foi registrado como dano ao manequim. Não foi nenhuma ameaça de morte, será? Será que isso não é? Então, chega a ser... Então é complicado. E vocês, agora que os dois homens da mesa já falaram tudo sobre feminicídio, você tem alguma coisa... Não, tô sem palavras. Não. Pesou o rolê, né? Pesou o rolê, tá pesado o rolê. Não, pode falar, por favor. Não, mas eu não tinha observações. Eu tava só pensando sobre o que vocês estão dizendo. Não, tudo bem. Mas você tocou num ponto também que eu acho bem interessante, que é você, da seção de crimes contra o patrimônio. Nós, algumas vezes, também ajudamos, né, nas escalas do crime contra o patrimônio. O DEF é um local mais seguro conosco nas ruas, Marcos. Exatamente. Perfeitamente, eu amo quando vocês trabalham. E a seção de crimes contra o patrimônio, eu acho que ela tem uma função, você até chegou a tocar nisso, a função social, né? Porque geralmente é a equipe policial que primeiro vai ao local de crime contra o patrimônio, é você, da seção de crimes contra o patrimônio, óbvio,
mas o perito ele acaba fazendo uma função ali mista de tudo, né? De perito, de investigador e de, às vezes, até de assistente social. Fala um pouco mais sobre isso, como é que funciona isso? Então, quando eu falo que a gente não perde, né? A gente que foi investigador, a gente não perde o que tá na massa do sangue. Por exemplo, eu chego num local, eu já fico olhando assim, onde é que estão as câmeras? Onde é que estão as câmeras aqui que eu vou buscar tudo? E aí já é uma visão diferente, porque eu consigo não ficar atento só ao local imediato e dou uma busca no local imediato também, buscando essa prova material, que é um vídeo que eu possa processar imediatamente já aqui nos nossos institutos e encaminhar já a prova para a delegacia. E o que acontece? Isso é um atalho tão grande, coisas assim de 10 dias, do que esperar, por exemplo, que a investigação, que o pessoal da delegacia vá naquele local, realize as diligências para buscar, sendo que a gente já está lá. Então, é uma coisa a se pensar também, assim. Então, no patrimônio tem muito isso. E na parte social, eu sou agora especialista em segurança. Eu saio arrumando os portões das pessoas todos. Eu falo, põe aqui um apoio aqui para a pessoa não tirar esse portão do trilho. Põe aqui uma serpentina, alguma outra coisa aqui para que o pessoal não pule tão facilmente. Enfim, não deveria estar falando isso. A gente deveria viver numa cidade segura em que pessoas não entrassem. Mas é a selva de pedra, é a realidade. Então, se a gente pode contribuir dessa forma, é o que a gente normalmente faz quando a gente atende um local. Muito bom. Ou seja, conselhos sobre segurança do lar, contato Guedes. Não só do lar também, né? Qualquer tipo de segurança. Qualquer coisa. já tô de olho agora no... Eu tava falando pra todo mundo, existe agora um cadeado que ele funciona como alarme. Se você botar nas portas mais externas, se alguém triscar nesse cadeado, tentando puxar, serrar, cortar, ele solta um alarme sonoro. Não muito alto, mas imagina para um autor de crime que tá lá, acostumado com esses cadeados comuns, vai cortar e de repente tá soltando um alarme aí de incêndio. Ele vai desistir, entendeu? Uma solução simples que pode facilitar bastante. Então, eu vou falando, compre esse, eu já tô saindo, eu devia ganhar alguns royalties por isso, sei lá, um patrocínio aí. Alguma coisa. Porque... Só não tô falando a marca, mas eu sempre falo, compra esse cadeado que canta, já economiza, porque às vezes as pessoas não têm recursos, né, pra botar um muro alto ou alguma coisa. Então, compra o cadeadinho de R$60. Dá. É melhor do que comprar vários quebrados, né? Exatamente. Temos mais algo? Não, o Guedes esclareceu todas as minhas dúvidas sobre investigação. Achei muito top. Topzera total. Topzera total. Topper. Muito bom. Senhores, então é isso. A gente conversou aqui com o Leonardo Guedes. Quer dar alguma última mensagem? Alguma coisa que você queira dizer? Fazer uma propaganda? Vender um cadeado que canta? Não, eu só queria mesmo agradecer esse papo aqui super divertido, descontraído, que a gente falou de coisas sérias de uma maneira bem descomplicada, bem tranquila. Agradecer o convite aí, eu me diverti bastante e escuto todos os episódios. Eu consigo ali absorver muita coisa e eu acho que é uma iniciativa, assim, interessantíssima, porque apresenta, não só para quem é da área, um pouquinho sobre o nosso universo, também desmitifica alguns preconceitos que se existe aí em relação ao que é um perito criminal, né? O cara que não consegue conversar, talvez, se sinta né, um acadêmico isolado num laboratório. Não, pessoas normais. Aqui vê que tem a Isabela. É muito modesta, né? E o principal que eu acho que o podcast passa é o quanto que a gente é apaixonado por essa profissão, né? É o quanto que a gente gosta e quer mais pessoas, assim, aficionadas e emocionadas vindo pra cá. E que no fim das contas a gente tá aqui pra servir a população e a investigação. E é isso, né? Exatamente. Pô, que bom. Eu gostei da conversa. Já temos aí quase uma hora de conversa. Então é isso. Muito obrigado por quem chegou até aqui, quem ouviu, quem esteve conosco. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Perguntas? Vão lá no Instagram, pode me perguntar. Já passou seu Instagram? Já, né? Prof. Leonardo Guedes. Faz a busca lá, Prof. Leonardo Guedes, vocês vão me achar, é o primeiro. Tô quase, como é que fala? Verificado. Que isso? Tô louco. Vai ter festa pro primeiro 1 milhão de seguidores? Eu vou fazer dos 2 milhões, né? Porque o primeiro já foi. Então, deixa eu aproveitar esse momento de fama. GK, eu quero ser convidada pra farofa, viu? Sabe que o Marco... Eu pesquisei, mas eu confesso que eu tô num nível de idade tão avançado que eu
Você não quer... GK, Não, eu vi então convida só eu mesmo. Eu vi um verbete no Wikipedia dizendo que GK é um evento que acontece, farofa da GK, acontece uma vez por ano. E assim, eu não vi motivo pelo qual eu gostaria de ir, assim. Mas se ela quiser me convidar ela, né? Pra apresentar, estamos aí, ó. Pode mandar pra mim aqui também. Não, convida não, gente. Vai engajar o podcast. É importante. Ai, Jesus. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, e até a próxima. Obrigado.